Galera ligada aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O assunto do vídeo agora: a seleção brasileira sub-20 desfalcando clubes no Campeonato Brasileiro. Tem muito assunto para a gente falar, tem muita coisa para a gente tratar desse absurdo que está acontecendo, vai acontecer nas próximas duas rodadas. Antes eu quero lembrar você que gosta de investir em futebol, gosta de dar os seus palpites em resultados de jogos de futebol, que tem uma ferramenta importante para você fazer isso de forma mais embasada, fazer isso de forma mais preparada. Estou falando do curso para iniciantes em trade esportivo da Full Trader. O link está aqui embaixo. Tem o link também fixado no primeiro comentário desse vídeo. Desce a tela aí, vai lá no primeiro comentário, clica, você cai direto na página de inscrição do curso e você passa a fazer um curso, tem ao seu dispor um curso para você entender como funciona o trade esportivo. O pessoal da Full Trader conhece desse assunto e o curso está saindo por apenas R$1. Então a sua chance, desce lá no primeiro comentário, clica e se inscreve. Vamos lá. O André Jardine, que é técnico da Seleção Brasileira Sub-20, convocou há 2 semanas a seleção para treinos na cidade de Itu, próximo a São Paulo, do dia 21 ao dia 31, né? Então, normalmente não seria nada demais, é a seleção sub-20 se reunindo para treinar, para ter uma espécie de conjunto para as competições que vão vir. A próxima competição no calendário é o Sul-Americano sub-20. Ok, não teria nada demais se nessa convocação para treinos a seleção brasileira sub-20 não desfalcasse clubes brasileiros que estão disputando o Campeonato Brasileiro em 9 atletas. Eu estou com a relação aqui e peguei só jogadores que estão disputando o Campeonato Brasileiro e que já têm espaço, já geram algum tipo de impacto no time profissional. São eles: Ramon, lateral esquerdo do Flamengo; Bruno Gomes, volante / meia do Vasco; Danilo, volante do Palmeiras; Mantuan, meia do Corinthians; Veron, atacante do Palmeiras; Caio Jorge, atacante que várias vezes é titular do Santos; Luiz Henrique, que virou titular do Fluminense; o Thales Magno, que é titular absoluto praticamente do Vasco; e o Yuri Alberto começando a ganhar minutos no Internacional, né? Então você tem aí a seleção sub-20 desfalcando clubes brasileiros que estão disputando o Campeonato Brasileiro, estão disputando o torneio mais importante desse país, que vão desfalcar clubes em jogos da Copa do Brasil. Isso para mim é uma aberração, a palavra é essa, é uma aberração. Por quê? Porque não faz o menor sentido a seleção de base desfalcar times profissionais. A seleção de base, ela é feita para formar jogador, ela é feita para você preparar o jogador para ele crescer na profissão, na função e em determinado momento ocupar espaço também na seleção principal. Se o atleta que é da base, ele já gera impacto no time principal, no time profissional, esse jogador não pode desfalcar o seu time para servir seleção de base. Isso não existe em lugar nenhum do mundo, só no Brasil. Só no Brasil. Primeiro, que só no Brasil a seleção nacional desfalca o time, porque só no Brasil não se respeita a data FIFA. E esse cenário que a gente está colocando é pior ainda. Porque não é a seleção principal jogando, é a seleção de base. E você tem a seleção de base desfalcando os times que em jogos valendo 3 pontos. Isso é um absurdo, isso é uma aberração. E que só acontece no Brasil por causa de um cenário muito particular. O cenário de que no Brasil os clubes são coniventes, os clubes são capachos, os clubes são pau-mandados da CBF. Os clubes não têm peito, os clubes não têm moral na cara para brigar com a CBF. A maioria deles, né? A maioria deles. Porque esse cenário é o motivo claro de você ligar e falar: CBF, não vou liberar. O Palmeiras, que tem o Veron, falar: o Veron faz falta aqui, não vou liberar. O Mantuan acabou de fazer gol do Corinthians contra o Vasco, não vai jogar os próximos jogos. O Luiz Henrique é titular do Fluminense e nos últimos 2 jogos foi um dos principais jogadores, se não o melhor jogador do time. O Caio Jorge começando a pegar sequência no Santos, fazendo gol em Libertadores, gol em Brasileiro. Então, cara, assim, é inacreditável que em 2020 uma seleção de base
desfalque clube em jogo valendo 3 pontos. Isso para mim é uma aberração, isso para mim é mais do que isso para mim é uma sacanagem da CBF. Que a CBF está preocupada não com o seu campeonato brasileiro, não com a Copa do Brasil. A CBF está preocupada em ganhar a taça para a seleção de base. Para ela depois fazer uma propaganda bonitona dizendo seleção de base, seleções brasileiras. Ganhou a Copa América na principal, ganhou o Sul-Americano ou Mundial na Sub-20, ganhou o título na Sub-17. Isso é grotesco, isso é uma piada. Jogador jovem, jogador com idade de seleção de base, se ele já está no profissional, se ele já gera impacto no profissional, não é para ele ir para a seleção de base. Seleção de base é para jogador de fato de base. Se ele já está no time principal, não é para ser convocado, a menos que o clube queira. Porque aí você vai falar, Vitor, mas você tem que entender. Tem muito clube que quer mais é que o jogador vá para a seleção de base para ser vendido. Aí é outra parada. Aí é outro caso. Se o clube quer ceder o jogador para valorizar, é uma outra coisa. Então aí é o clube que arque com isso. Mas num pensamento amplo, é uma aberração uma seleção de base desfalcar um time profissional, o time principal, numa competição que vale 3 pontos. Isso não existe. Isso é algo bizarro, é algo que só acontece aqui no Brasil. Porque para convocar jogador de base lá de fora, a CBF, falta só pedir pelo amor de Deus pro clube. Aí alguns liberam, outros não. Vê se ela pega lá o Vinícius, vê se ela pega o Rodrigo. Vê se vai lá pegar o Rodrigo do Real Madrid. Nem penso, porque o Real Madrid vai bater o telefone na cara de quem pedir. Então, cara, assim, é uma aberração, é inacreditável. O Vasco vai ficar sem o Thales Magno, brigando para não cair. O Inter brigando pelo título não vai ter a opção do Yuri Alberto. Cara, assim, inacreditável. Importante lembrar, seleção de base e categoria de base, ganhar o título é um acréscimo, é um complemento. O que você precisa é formar jogador. E não tem como. Mas se não levar os melhores não vai ganhar o Sul-Americano. E daí? E daí? Você não pode, a seleção de base, desfalcar um time principal, sob nenhum aspecto. Sob nenhum aspecto. Se o jogador da base já gera impacto no time de cima, esse cara não tem que estar na base. A não ser que o clube queira, a não ser que seja interessante para o clube. Então, cara, é uma aberração. É algo que só acontece porque os clubes brasileiros são frouxos, porque os clubes brasileiros têm rabo preso com a CBF, e aí não tem a moral de chegar e falar, não vou liberar. É algo bizarro, é algo inacreditável e que vai acontecer aí. Você, que é torcedor do Flamengo, torcedor do Vasco, torcedor do Corinthians, torcedor do Palmeiras, do Santos, do Fluminense, do Inter, você pode ter desfalque, porque o seu jogador sabe onde é que tá? Tá lá treinando na seleção sub-20. É o fim da picada. Quero te ouvir o que você tem a dizer. Você concorda comigo ou não? Diz aqui embaixo nos comentários. Resto do ritual você já sabe. Like para ajudar na divulgação do vídeo. Se inscreve no canal. Sininho das notificações. E é sempre legal copiar o link desse vídeo, espalhar nos seus grupos de WhatsApp. Compartilha. Compartilha no WhatsApp, que aí a galera chega para assistir o vídeo também. Muito obrigado pela audiência. Valeu. Tchau.